vou falar mais uma vez da palavra do Senhor que se encontra em Isaías, capítulo 29, do 13 em diante. A palavra de Deus hoje vai nos falar sobre o povo naquela época. Eles viviam dentro da casa de Deus louvando, pregando, fazendo a vontade. Diz que eles faziam a vontade de Deus, estavam ali dentro da casa de Deus, mas a palavra de Deus diz que eles estavam, a sua mente, o seu coração, a sua vida só dentro da casa de Deus, o seu corpo, mas a sua mente, o seu coração longe de Deus. E hoje eu vou ler em Isaías capítulo 29, versículo 13, que fala, Deus, diz a palavra do Senhor, Deus faz uma acusação contra o povo e disse para aquela cidade ali na época, o povo de Jerusalém, que eles estavam vivendo numa hipocrisia dentro da casa de Deus. O seu corpo ali estava, mas a sua mente, seu coração longe de adorar o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. E diz assim, Isaías capítulo 29, 13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor consiste para só em mandamento de homem que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, em um proteto, de maneira que a sabedoria dos seus lábios se perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente os seus propósitos, e as suas próprias obras, fazem-as escuras. E dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade é vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disserte do seu artifício. Ele não me faz coisas feitas, disserte, do seu oleiro. Ele nada sabe. A palavra de Deus hoje nos adverte sobre o povo de Jerusalém, Isaías falando, né? Que o povo viviam dentro da casa de Deus, mas o seu coração longe da presença do Senhor. Ali aquele povo ali de Jerusalém viveu numa vida, diz a palavra do Senhor, numa vida de erro, numa vida de religiosidade, mas não viviam verdadeiramente servindo a Deus. Eram religiosos, mas não viviam servindo a Deus verdadeiramente como Deus queria. Viviam numa vida de religiosidade, mas não viviam vivendo uma vida para Deus, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus veio ali naquela nação e diz a palavra do Senhor que ele corrigiu. Deus fez uma acusação contra aquele povo ali de Israel. E diz a palavra do Senhor, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca, e o seu coração me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem que maquinalmente aprendeu. Aqui diz a palavra do Senhor em Isaías 29, 13, que ali aquele povo viveu numa vida somente aquilo que eles aprendeu através de homem, mas ele não vivia uma vida de aprender através de Deus. Ele estava ali dentro da casa, ali louvando, adorando a Deus, mas o seu coração, diz a palavra do Senhor, estava longe de Deus. E muitos estão na igreja, como diz a palavra do Senhor, estão na igreja adorando, mas a sua mente e seu coração estão longe de Deus. Louvo de boca, mas a sua mente está longe de Deus. Ali estão adorando hoje em dia, voltando a nós essa palavra, que o seu mandamento consiste só em maquinagem de aprender de homem. Ele vive hoje em dia aquilo que ele aprendeu através do homem, o que passou para ele, ele vive. Mas ele não vive uma vida do que aprendeu por Deus, diz a palavra do Senhor. Viveu numa vida de religiosidade, do jeito que eles queriam, como bem quisesse. Não viveu servindo a Deus, não viveu fazendo a obra de Deus, não viveu verdadeiramente ali dentro do templo, na igreja, adorando verdadeiramente de corpo, de alma, de espírito. Não viveu não aquele povo de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que o grande problema ali daquele povo de Jerusalém, ele estava na igreja, mas seu coração estava distante de Deus. Em Isaías 1, diz assim, Isaías 1, vou ler para você nesse momento. Ai da lareira de Deus, lareira, ou então Ariel, cidade aonde assentou o arraial, o rei Davi. Diz a palavra do Senhor, ali aquela cidade ali, diz a palavra do Senhor, era uma cidade, Jerusalém,
totalmente, né, usada por Deus sim, mas muitos ali se perderam, porque não viviam numa vida na presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que o seu grande problema não viveu ali verdadeiramente adorando a Deus. O seu corpo estava lá, mas os desejos estavam lá nas coisas do mundo. E diz a palavra do Senhor que Lareira ou Ariel, diz a palavra do Senhor, Jerusalém, cidade onde acampou Davi. Essa palavra Ariel, diz a palavra do Senhor, é uma palavra hebraica, Ariel, o significado de quê? Leão de Deus. A palavra de Deus nos diz que essa cidade aí, Ariel, diz a palavra do Senhor, que era uma cidade com nome hebraico, e diz a palavra do Senhor, era a cidade onde, Jerusalém, onde acampou o rei Davi, e diz a palavra do Senhor que o maior problema daquela cidade era Ariel, diz a palavra do Senhor, era incredulidade, viveu numa religião falsa, viveu fazendo a vontade da carne dentro da igreja, mas fazendo a vontade da carne, diz a palavra do Senhor. O povo adorava só de boca, mas o seu coração estava longe de Deus. Eles diziam, viemos do acaso, diz a palavra do Senhor. Já no 29:13 diz assim, ó, que eu acabei de ler, o 29:13. O Senhor diz que este povo se aproxima de mim com sua boca, mas com seus lábios me honra, mas o seu coração vive longe de Deus. E no 29:16 diz assim, eles diz que viemos do acaso. Assim o 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse a seu artifício, ele não me fez, e as coisas feitas disse do seu oleiro, ele nada me faz. A palavra de Deus disse nesse 29:16, disse que eles não ali acreditavam no Criador que fez os céus e a terra, o oleiro. Eles não acreditavam que nós viemos da mão do oleiro, viemos do barro. Eles acreditavam que o povo veio por acaso, no Big Bang, como muitos dizem aí, por acaso não. Nós viemos e somos criatura criada por Deus. Eles dizem assim, como se igual ao barro, e a obra dissesse a seu artifício, ele não me fez. Olha o que diz, eles disseram, viemos do acaso, queremos destaque pela palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor mais assim, essas pessoas querem duvidar de Deus, que não passamos pela mão do oleiro, e a mão de Deus, que é a mão de Deus, que não viemos do barro, que Deus não fez, que Deus não foi o oleiro. Ele diz, ele nada me fez. A palavra de Deus diz, eles duvidavam da palavra de Deus, como diz aqui, ele nada me fez no 16. E diz mais, pessoas incrédulas estão na igreja, mas não acreditam que Deus é o todo criador, que Deus ele foi o oleiro e que nós somos o barro. A palavra de Deus disse, muitos esfriarão, muitos eram frios, muitos viviam numa vida de incredulidade dentro da casa de Deus, esfriaram por causa do tormento de suas almas. Muitos ali daquela época ali se esfriaram por causa do tormento que vivia a sua alma, não estavam dentro da igreja porque amavam a Deus, estavam lá, como disse, se aproxima de mim, Isaías 29:3, se aproximaram de mim só de boca, mas o seu coração estão longe de mim. E diz a palavra do Senhor, essas pessoas viviam numa vida de tormento dentro da casa de Deus, mas a sua alma estava longe, diz a palavra do Senhor. Tem pessoas que, diz a palavra do Senhor, no 29:19, os mansos terão regozijo, sob regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. A palavra de Deus nos diz no 29:19 que muitos se regozijarão na presença do Senhor. Muitos estavam na presença de Deus, diz a palavra do Senhor. Pobre financeiramente, mas rico espiritualmente, diz a palavra do Senhor no 29:9. E muitas pessoas, muitas das vezes, hoje duvidam. E diz a palavra do Senhor, tem pessoas que é pobre de espírito e arrogante. Tem tantas pessoas aí, amado irmão, amada irmã, são pobres financeiramente, mas são arrogantes em espírito, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o nosso Jesus não, ele veio aqui a esse mundo, era rico espiritualmente, rico em riqueza, rico em todas as grandezas, diz a palavra do Senhor, mas se fez pobre por amor a
mim e a você, diz a palavra do Senhor, para nos ensinar a humildade e viver uma vida espiritual. Jesus, ele se fez pobre para nos ensinar que nós devemos ser humildes, sendo ricos, sendo pobres materialmente, mas sermos humildes na presença do Senhor. Jesus era rico, mas se fez pobre, diz a palavra do Senhor, para ensinar você e eu a sermos humildes, tirarmos a arrogância das nossas vidas, tirarmos o nosso eu de nossas vidas, tirarmos aquilo que não agrada a Deus. Jesus nos ensinou, ele poderia ser arrogante, eu sou rico, eu sou o dono do mundo, eu posso tudo, não. Ele se esvaziou, diz a palavra do Senhor, e se fez pobre para ensinar a mim e a você a sermos humildes. Humildes na presença do Senhor, muitas das vezes materialmente rico, mas que nós possamos ser pobres de espírito, humilde, diz a palavra do Senhor, que é assim que o nosso Senhor nos ensina, que você venha ter o exemplo de Cristo, seja humilde. Amado irmão, amada irmã, não seja arrogante não, e viva a palavra conforme o Senhor nos ordena, não o que diz em Isaías 29:13, louva a Deus, mas o seu coração está longe